Vamos abrir a palavra de Deus em Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Colossenses 1, 15. E eu quero só conversar com vocês sobre um tema que está sendo muito pouco falado, muito pouco comentado. E quando se fala ou de uma maneira mística, ou se fala de forma não correta. Eu estava ouvindo o Evandro falando agora, orientando, vacinando as ovelhas aqui. Eu vou usar esse termo lá no Rio Grande do Sul, né? Vacinar as ovelhas. Né? E, de fato, também é ensinado teologicamente ou doutrinariamente de uma forma errada, distorcida. Mas é uma palavra poderosa que vai com certeza esclarecer algumas coisas para nós. Colossenses capítulo 1, versículo 15, versículo 15 a 20 diz assim: o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele subsistem todas as coisas. Também ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, repita comigo, paz, pelo sangue da cruz, aleluia, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Senhor, muito obrigado por estarmos reunidos nessa manhã em tua presença. Nós te louvamos, ó Deus, porque tu sempre tens algo precioso para os nossos corações. Tu és um Deus que nos surpreende. Surpreenda-nos, Senhor, nesta manhã, derramando muito da tua unção, derramando muito, Senhor, da tua dádiva, derramando muito sobre cada um que aqui está, e a começar por mim, que possamos ser transformados pela renovação da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Queridos, eu não vou me deter a introdução do que Paulo estava falando à igreja de Colosso, no que diz respeito à criação, no que diz respeito à autoridade de Deus, no que diz respeito à construção de todas as coisas por meio de Deus, ao que diz respeito à soberania de Deus, porque tudo isso era uma aula que o apóstolo Paulo estava dando à igreja de Colosso. Mas eu quero falar com você acerca de algo poderosíssimo que marcou a história, que dividiu entre o antes e o depois, e que também marcou o Cronos e o Kairos de Deus, que significa a cruz, o Stauros, o madeiro. O apóstolo Paulo estava dizendo e mencionou de forma veemente que a paz reinou por intermédio do sangue vertido na cruz. Então nós não podemos ignorar, nós não podemos deixar de tratar a cruz com uma seriedade a qual é devida. A cruz é um divisor de águas. A cruz é a mudança, é o marco na história. Falar sobre a cruz é falar sobre uma nova identidade cristã, do cristianismo ou dos pequenos cristos, que somos nós. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: você é um pequeno Cristo. Olhe para ele e diga: porque você passou pela cruz. O caso do Domingão é estranho falar isso, mas é assim também para você. Mas a cruz é o ponto X, é o divisor. Veja que lá em Mateus 16, a palavra de Deus diz, versículo 26, se não me falha a memória, a palavra de Deus diz que Jesus estava ensinando e dando uma orientação de como deveria ser para uma pessoa seguir os passos dele. Ele disse: olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, não tem como seguir a Jesus sem
ter a cruz. Agora, ele também diz lá em Mateus 10, 38, que quem não quiser tomar a cruz, também não é digno de mim. Então não tem como nortear ou levar ou conduzir o evangelho, conduzir a igreja, conduzir uma vida cristã, ou desfrutar até mesmo dos benefícios em Cristo, sem passar pela cruz. É como você tentar sacar dinheiro na sua conta sem o seu cartão, ou sem a sua senha. Não tem como, você possui, mas não tem acesso. Cristo é para todos, você o tem, mas se não passar pela cruz, você não tem acesso. Então a cruz é fundamental, diga, a cruz é fundamental para uma vida cristã. Agora, quando nós lemos lá em Mateus 26, 26, Mateus 26, 26, hoje não é dia de ceia, mas vamos conversar um pouquinho também sobre a ceia. Mateus 26, 26, a palavra de Deus diz assim, Mateus 26, 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo, tomai e comei, isso é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Vamos tentar imaginar agora esse cenário. Eu me lembro, a minha família tinha uma livraria evangélica, e tinha aqueles quadros da Santa Ceia. Alguém já viu o quadro da Santa Ceia? Então está aquela mesa, né, enorme, e os discípulos de um lado e do outro, Jesus no meio com uma luz atrás, né? Então era esse quadro da Santa Ceia. Eu tomei a liberdade de falar isso, porque depois que ele trouxe o filme Inferno em Chamas, eu olhei para a criança que estava aqui na frente e disse, cara, isso aí é mais ou menos dessa época, né? Mas aquele momento, aquele cenário da ceia, daquela Páscoa, do Pessar, da passagem, que seria então, Jesus aproveitou o período da Páscoa para fazer justamente essa alusão da passagem da morte para a vida por meio da cruz, seria a última ceia. Esse episódio de Mateus 26 era a última ceia que ele estaria realizando. Então ele sentou à mesa, junto com os seus discípulos ali, pegou o pão, e deu graças, partiu o pão, e disse para os discípulos, isso é o meu corpo. Eu fico pensando o seguinte, a cabeça dos discípulos, sem entender bolhufas nenhuma do que estava acontecendo, porque ele estava falando da crucificação. Ele estava falando do que haveria de acontecer com ele, quando ele partiu o pão, era uma representação do que ele haveria de sofrer no seu corpo, para favorecer a eles mesmos, mas eles não sabiam, porque era antes da crucificação. E depois ele pegou o cálice, deu graças e disse, isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que será derramado a favor de muitos, para a remissão dos pecados. E mesmo assim eles não estavam entendendo, eles não entendiam. Vamos imaginar o seguinte, que tivesse na mesa ali, Jesus falou, isso é o meu corpo. Talvez um que fosse meio fora da casinha ali, poderia dizer o seguinte, vai ver que ele está dizendo que porque o pão é branquinho, ele é branquinho, está se comparando. Ou o seu pão meio tostadinho, ele é meio tostadinho, está se comparando. Não era isso. Jesus já estava fazendo o preparo para a cruz. Agora, quando nós corremos lá para Lucas 24, olha que interessante isso. Lucas 24, versículo 28, diz assim, Lucas 24, 28. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe. Na verdade, ele não ia para mais longe. Volta aqui, às vezes os pregadores dizem, não, Jesus estava passando e eles insistiram para que ele entrasse. Não, o desejo de Jesus era permanecer ali. Vamos seguindo.
fez como quem ia para mais longe. Eles, porém, versículo 29, o constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou, e partindo-o, lhe dava. Abriram-se-lhes então os olhos e reconheceram. Nisto ele desapareceu de diante deles. Olha só que interessante. Esse episódio aqui é aquele clássico episódio dos discípulos a caminho de Emaús, vocês lembram? Os dois estavam caminhando, andando, e de repente Jesus se aproximou deles. E Jesus começou a perguntar: vem cá, o que vocês estão papagaiando aí? Não sei o que é. Aí não, é que é o seguinte: nós acreditávamos que teria um libertador, o cara que restauraria Israel, o cara que mudaria a nossa condição e tal. Mas olha só, já se passaram 3 dias e não se sabe mais nada. Apenas umas mulheres lá disseram que não viram o corpo e terem visto ele, a imagem dele, o vulto dele, mas não aconteceu nada. E aí, continuava até que chegaram na aldeia, já que estava declinando o dia, escurecendo. Entraram e convidaram Jesus para entrar. Entrei e fiquei com a gente. E ali aconteceu a primeira ceia pós-crucificação. Quando Jesus partiu o pão, caiu as escamas dos olhos, eles então reconheceram que era Jesus. Do período da última ceia, da Páscoa, antes da morte de Jesus, até esse período, imagina que do Getsêmani, foram mais ou menos as 12 horas antes da crucificação, e ali, do período então, do caminho de Emaús, já faziam 3 dias que Jesus tinha morrido, então era cerca de 3 dias e meio. Vamos botar 4 dias só para arredondar o cálculo. 4 dias se passaram. Em 4 dias, Deus fez coisas tremendas. Irmãos, nós temos o rito de fazer a ceia mensalmente. Isso não quer dizer que seja bíblico. Isso é uma questão de prática, é uma questão de facilidade, de acessibilidade para que todos possam tomar a ceia. Mas na verdade aconteceram 2 ceias em um período menor do que 4 dias. O que eu quero falar para você nesta manhã é que Deus não precisa de muito tempo para fazer grandes coisas. Deus não precisa de muito tempo para fazer milagres. O maior milagre de toda a história aconteceu em um período muito curto. Mas olha o que houve. A cruz dividiu esses espaços. A cruz fez a separação desses espaços. A cruz marcou a história, fazendo com que todo o planeta sofresse o impacto de um sangue que foi vertido, de um líquido vermelho que mudou completamente o contexto. Agora, vamos seguindo por cá. A Bíblia diz que cada um deve tomar a sua cruz. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: você deve tomar a sua cruz? E eu devo tomar a minha. Cada um tome a sua cruz. É isso que a Bíblia diz: tome a sua cruz e siga-me. Cada um tome a sua cruz e siga-me. Agora, a cruz não representa castigo. Veja bem que teve um homem na história, e esse homem, ele teve um privilégio. E esse privilégio não foi um privilégio prazeroso, mas foi um privilégio que eu acredito que muitos de nós gostaríamos de ter. Vamos lá para Marcos capítulo 15, versículo 21. Marcos capítulo 15, versículo 21. A Bíblia diz... Vamos ler o 20, só para pegar o contexto. Depois de o terem assim escarnecido, despiram-lhe a púrpura e lhe puseram as vestes, então o levaram para fora, a fim de o crucificarem. E obrigaram certo Simão, Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a carregar-lhe a cruz. Vamos lá, vamos construir um cenário aqui.
Simão, ele era um trabalhador do campo. Ele era da região de Cirene, do norte da África. Ou seja, ele era meio parecido comigo, assim. Sabe? Você está entendendo onde eu quero chegar? Ele era negão, cara. Aí ele está passando e viu aquele tumulto todo, aquela agitação que tinha ali. Estava aquela agitação toda, por quê? Porque o nosso amado Jesus estava sofrendo carregando a cruz. Sofrendo. Não há sofrimento maior que você possa passar em vida do que o sofrimento que ele estava passando para carregar o seu. Pegou? Aí ele está passando. Ele está passando, de repente ele vê aquele tumulto, ele chega ali para dar uma olhada. Só que quando ele vai olhar, é justamente o momento em que Jesus já não suportava mais a cruz. E quando ele chega para olhar, os soldados já correram o olho procurando alguém para botar para carregar a cruz. E quando correram o olho deles parou em quem? A polícia era igual já naquela época, né, meu? Parou e focou no cara que era o mais diferente de todos. Focou naquele que era o diferente para carregar a cruz de Cristo. Aquele cara não imaginava, não passava na cabeça dele o que ele haveria de fazer e contribuir na história. Presta atenção, irmão. Talvez você se ache uma pessoa diferente. Talvez você se ache uma pessoa insignificante. Mas Deus chama esses aí, porque Ele gosta dos que não são. Só para dar um nó na cabeça dos que são. Aquele cara era diferente. E chamou ele, vem cá, aqui carrega essa cruz aí, cara. O cara devia ter pensado, trabalhei o dia inteiro, estou ferrado pra caramba, mano. E ainda vou ter que ajudar esse cara que eu nem sei quem é, nem conheço, um malfeitor. Porque a cruz era o lugar da ignomínia, ou seja, era o lugar da vergonha. Era o lugar do fracasso, era o lugar da derrota, era o lugar daqueles que não prestavam. E ele disse, poxa, eu que estou trabalhando, que estou fazendo a minha vida direitinho, vou ter que carregar a cruz para um cara que eu nem sei quem é. Nem sei o que esse cara fez. Ele poderia ter negado aquele momento ou sair correndo, disparado. Se ele abrisse mão do privilégio de carregar a cruz de Cristo, mesmo não sabendo quem Cristo era, a história dele seria completamente diferente. Você vai entender melhor daqui a pouquinho isso. Agora, a cruz não significa sinônimo de derrota. A cruz não significa dor, não significa fracasso, não significa tribulação. Nós trazemos uma bagagem franciscana ou romana de uma cruz como sendo dor, e não é. Quando Jesus diz, cada um tome a sua cruz, Jesus, em outras palavras, está dizendo, a minha eu já carreguei, agora você vai tomar a sua. A ideia de carregar a cruz não significa passar pelo mesmo martírio que Jesus passou, porque para isso Ele já fez por nós uma vez. Então a cruz não é dor. Uma vez uma irmã chegou para mim e disse assim, pastor, eu preciso de muita oração, pastor. Está difícil, pastor, meu marido está muito difícil, está complicado. Olha, pastor, eu sei que essa é a cruz que Deus deu para mim. Eu disse, o que é isso, irmã? Essa não é a cruz, não. Você não tem nada a ver com a cruz. Isso aí tem a ver com uma escolha que você fez. A cruz é outra coisa. A cruz é um privilégio. A cruz é uma dádiva. A cruz é uma bênção. A cruz não significa estar massacrado, estar totalmente dizimado, ou até mesmo os fracassos e as dores da vida. A palavra de Deus diz assim,
Vamos lá, importante você abrir aqui. Deixa eu controlar o horário, né? Colossenses 2. Colossenses 2:13. A palavra de Deus diz assim: e a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos. 14. E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz. E tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Repita comigo: cruz é perdão, cruz é riscar tudo. Isso é cruz, é tomar posse da cruz. A Bíblia diz, por interpretação obviamente, mas que quando você passa pela cruz, você está afastado daquilo que Jesus sofreu por nós, que está lá em Isaías 53. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Agora, quando eu não me posiciono na cruz e continuo vivendo uma vida de derrota, de dor, de fracasso e de pecado, eu estou invalidando a cruz. Ou quando não muito, talvez nem tenha tomado a cruz ainda. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Gálatas 6, 14. A Bíblia diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz é uma forma de glorificar a Deus. Eu não estou falando que agora você vai sair daqui e vai dar uma volta aí pela 25 de março, em outros lugares, comprando pingente de cruz e brinco de cruz, e eu vou botar uma cruz no carro. Não, a cruz tem que estar em você. A cruz tem que fazer parte da sua vida, como uma mudança de vida, como uma transformação, como diz o espanhol, como um câmbio, uma mudança. Como se ouve pregar pouco sobre a cruz, como se fala pouco sobre a cruz, porque a cruz é um posicionamento. A cruz é o momento em que o ser humano olha e diz assim: não, eu tenho que passar por esse madeiro, eu tenho que tomar a minha cruz, eu tenho que seguir a Cristo, mas eu preciso negar a mim mesmo. Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Agora vamos voltar para aquele homem, aquele Simão Cirineu. Vamos voltar para aquela figura, aquele personagem que estava no episódio da crucificação. Ele carregou a cruz. Ele não negou carregar a cruz. Mas ele não tinha noção que haveria de acontecer mais adiante, o impacto que sofreria a vida dele por aquele ato de obediência. Querido, uma coisa eu tenho aprendido, que mesmo nos momentos mais difíceis, que podem até parecer injustos, Deus está nesse negócio. Poderia ser injusto para o cara, Evandro. Por que eu? Tanta gente aí, por que eu? Cara, tem períodos da nossa vida que eu acredito que o raio não cai 2 vezes. Cai umas 8 vezes, porque parece que tem um para-raio na cabeça do cara. É assim? Ainda bem que não acontece isso em São Paulo, porque lá no Rio Grande do Sul tem luta, irmão, que eu vou te contar, cara. Chega a dar medo às vezes do cara dizer: como é que tá? Recebi uma bênção agora, mas já estou preparado, deve vir alguma coisa aí atrás. Pode parecer tudo desordenado, pode parecer injusto, pode parecer tribuloso, cavernoso, seja lá o que for,
Mas alguma coisa Deus está preparando lá na frente para nos honrar. Querido, entenda, grave isso no seu coração. A semente da luta de hoje vai produzir o fruto da vitória amanhã. Esse é o negócio, cara. Por isso não larga a cruz, não abre mão da cruz. Segura firme. Continua com ela. Cutuca o teu irmão aí e diz assim: mano, não larga a cruz. Segura ela aí. Romanos, capítulo 16, versículo 11. Romanos 16, 11. Diz assim: saudai a Herodião, meu parente. Saudai aos da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai a Trifena e Trifosa. Olha aí, quem quer nome para filhas aí, tá aí, ó. Trifena e Trifosa, que trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, que muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que também é minha. Agora vamos ver quem é Rufo. Rufo é filho de Simão Cirineu, irmão de Alexandre. Olha onde o cara que carregou a cruz foi parar. Na cadeia apostólica. Nós estamos falando aqui da implantação da igreja por meio de grupos em Roma. O cara que carregou a cruz influenciou a entrada apostólica da igreja. Querido, não se prenda ao que você está vivendo hoje. Pense que algo está acontecendo nos céus, tramando a seu favor, que vai reverter em bênção. Se ele dissesse: não vou carregar a cruz, não vou, pronto, acabou. Querem me prender? Me prendam. Vão me prender por quê? Estava trabalhando até agora, meu. Ou saísse, como diz o gaúcho, saísse fincado, né? Vazado. A história seria comprometida, principalmente na vida dele. A palavra de Deus diz que além dos seus filhos, de Rufo ser um dos seus cooperadores na implantação do evangelho, a mãe de Rufo, quem era a mãe de Rufo, Domingão? Senão a esposa de Simão Cirineu. Considerada a mãe do apóstolo Paulo, porque ele mesmo diz: saudai e não esqueça, como se fosse uma observação, mandando um e-mail, um WhatsApp, um sinal de fumaça, qualquer coisa, dizendo: olha, não esqueça, manda aí um abração para a mamãe. Que mamãe? A mãe de Rufo, ela é minha mãe também. Caramba, você me imaginou, mamãe? Você se orgulhar em dizer assim, ó, apóstolo Paulo é meu filho. Sabe o que é ter ele como filho, ou ela como mãe? Uma mãe, eu tenho muitas mãezinhas lá em Porto Alegre. Eu honro muitas irmãs lá da igreja, elas me tratam como filho. Me tratam como filho. E aí imagina, você chega, está chegando, e a esposa de Simão Cirineu olha assim: olha quem está chegando, é Paulinho. Paulinho está chegando. Rufo, meu filho, já vai preparando a bacia com água aí, para lavar os pés de Paulinho. Paulinho deve estar cansado. Paulinho, vem, meu querido, e abraça o Paulinho. Paulinho, eu vou preparar uns bolinhos de chuva para você. Senta aí. Alexandre, atende o teu irmão. Que honra! Que honra! Cruz não é mais lugar de vergonha. Cruz não é mais a ignomínia. Cruz é lugar de honra. Só que a honra só recebe aquele que passar pela cruz. A honra só recebe aquele que carregar a cruz. Querido, não existe evangelho de graça. O evangelho tem um preço, e o preço é cruz. Estão vendendo um evangelho aí de graça.
Ah, pastor, mas de graça receber, de graça dai. É verdade. Mas ninguém dá aquilo que não tem. Então o Evangelho, na verdade, é a representação da cruz por meio de Cristo. Então essa historinha, dizer por aí, não, cara, tu aceitou Jesus, Shazam, super Cristo ativar, acabaram os problemas, vai ser só prosperidade. Quantas empresas você tem? Só uma? Ih, você vai ter 5. Sim. Que carro você tem? O que é só? Vai lá, já vai vendo o mais caro que tiver. Ih, aqui, ó. Evangelho é sacada do momento. Isso aí não é evangelho. Evangelho, irmão, evangelho de cruz. É a absorção de Cristo por meio da cruz. E se você está carregando uma cruz, irmão, continue carregando. Ah, pastor, mas tá difícil o negócio, não te preocupa, irmão. Lá na frente você vai influenciar a igreja de uma forma ou outra. A Bíblia diz que existe um livro que será eterno, e nesse livro tem o nome de pessoas que carregaram a cruz, porque está sendo escrito um memorial a favor dessas pessoas. O que a cruz representa para nós hoje, como um guia, o que a cruz representa para nós hoje, como os princípios, o que a cruz representa para nós hoje, como a nossa regra de fé e conduta, servirá também como um acréscimo ao memorial que o profeta Malaquias fala, que está sendo escrito nos céus a nosso respeito. A pergunta é: o teu nome está lá? Os discípulos vieram faceirinhos para Jesus. Ei, Jesus, tem uma novidade para te contar. Jesus lá bem tranquilo, né, limpando as unhas. O que houve? Nós ministramos em teu nome, expulsamos demônios. Cara, foi muito tremendo isso que aconteceu. Jesus olhou. Vocês não precisam se alegrar tanto com isso. Mas a alegria de vocês deve ser em ter o nome de vocês arrolado no livro nos céus, no livro da vida. Por mais que façamos para Deus, por mais coisas que façamos para Deus, a primazia de todas elas deve estar em Cristo por meio da cruz. Como saber se um espírito, se um ensinamento, se uma teologia, se uma tendência procede de Deus? A Bíblia nos ensina uma coisa muito simples. Qualquer um que não disser ou que negar que ele veio em carne, isso não procede de mim. Ou seja, não é apenas acreditar. Por muito tempo eu li aquele texto e digo: quem vai negar que ele veio em carne? Não é só a questão de acreditar. É a questão de uma identidade. Por isso que Hebreus 6,6 fala que aqueles que caíram e novamente tentam persistir, é impossível renová-los, uma vez que provaram os dons espirituais, é impossível renová-los, porque seria como crucificar ao Filho de Deus novamente. Não tem como. Não tem como. Ou é ou não é. Ou é cruz ou não é. Ou é Cristo ou não é. Ou carrega a cruz ou não carrega. Não tem esse meio termo. Pois é, todavia, entretanto, vamos ver, quem sabe. É posicionamento. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: não tem como enrolar. É posicionamento. É isso aí, irmão. Tem que estar esperto. Porque é assim que é o Evangelho. Da mesma forma que o Evangelho é simples, o Evangelho também representa uma nova tomada de vida.
por um posicionamento de fé. É uma posição de fé. Existe um ambiente de fé preparado para todos nós, onde nós encontraremos descanso, mas para isso nós precisamos tomar a nossa cruz. E a Bíblia diz que é dia após dia, dia após dia. Ou seja, termine o dia, irmão, orando e agradecendo ao Senhor. Obrigado, porque mais um dia de vitória, mais um dia de bênção. Não importa, Senhor, o mau tempo, não importa se as nuvens estão negras, não importa, Senhor, se as coisas não saíram como eu queria, mas foi mais um dia. Aleluia, glória a Deus. No outro dia, já levanta dando glória. Já levanta dando glória. Glória a Deus, Senhor. A tua misericórdia se renovou mais uma vez sobre mim. Agora, só deixa eu escovar meus dentes que eu já vou pegar minha cruz. Faz a tua higienezinha, né? E toma a sua cruz. Porque este é o caminho do Evangelho. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, vem cá, Domingo. Manda fogo aí, meu. Sabe, irmãos, Deus quer fazer grandes coisas conosco. Grandes coisas, grandes coisas, grandes coisas, grandes coisas. Grandes coisas. Agora, para isso, nós precisamos, como igreja, voltar ao centro daquilo que é genuíno, que é o Evangelho. Eu ouço muitas profecias sobre a igreja, muitas profecias de mudança, muitas profecias de milagre, muitas profecias que Deus fará isso, que Deus fará aquilo, que Deus fará aquilo outro, que será o celeiro de missionários, que será o berço da prosperidade para o mundo. Eu acredito em tudo isso. Só que eu tenho certeza que para isso acontecer, nós precisaremos, como igreja, voltar e buscar lá atrás aquilo que nós deixamos. Voltar e tomar novamente aquilo que nós deixamos. Quando nós lemos Mateus 24, que é a demonstração, a condução do sinal dos fins, do princípio das dores, de toda a questão escatológica. Quando nós migramos, lemos esse texto, nós vemos lá no final duas coisas importantes na conclusão desse pensamento, desse bloco, que fala o seguinte: primeiro, nos últimos dias, o amor de muitos, aí diz assim, ó, e não poucos se esfriará. E depois fala que o Evangelho teria que ser pregado, aí chegaria o fim. Duas coisas importantes. Primeiro, o amor de muitos esfriaria. O amor de muitos esfriaria. O amor por o quê? Não é um amor filéu, não é um amor storge, não é um amor eros, mas está falando ali do amor ágape. O amor ágape se esfriaria. E está falando de cristãos, não está falando de gentios. E depois assim, e o Evangelho, a palavra evangelion no grego, é uma palavra única. E o Evangelho é um só, não existe outro Evangelho. Evangelho é só um, irmão. Cutuca o teu irmão, diz assim para ele: Evangelho é só um. Fala para ele assim, ó, presta atenção. Diz para ele, presta atenção. Estão vendendo muita coisa aí, mas Evangelho é só um. E quando diz que nos últimos dias teria que ser pregado o Evangelho, aí chegará o fim, está falando do Evangelho, Evangelho puro. Em Romanos fala sobre os remanescentes. Quem são os remanescentes? Aqueles que prezam o genuíno Evangelho. É só um Evangelho. O resto, irmão, é resto. Só que existe coisa aí, né? Existe coisa aí. Toma a tua cruz, irmão. Vale a pena seguir a Cristo. Aleluia. Tem alguém aqui que ama Cristo? Tem alguém aqui que ama Cristo? Tem alguém aqui que está disposto a tomar a cruz?
Tem alguém aqui que quer seguir Jesus com a sua cruz? Amém? Aleluia. Aplauda Jesus, aplauda Jesus, aplauda Jesus. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Continuando nesse pensamento, falar um pouquinho sobre essa cruz que nós estamos carregando. A cruz, ela tem uma mensagem para nós. Como o pastor Daniel estava falando sobre Simão Cirineu, que era um agricultor. Queridos, Simão Cirineu, ele era um judeu não, era um prosselito, ou seja, um gentil convertido ao judaísmo. Esse homem, ele sai da África, ele viaja aproximadamente 1.200 quilômetros para chegar em Jerusalém, porque todo prosselito, todo gentil convertido ao judaísmo, tinha que uma vez na vida ir para Jerusalém e participar de uma das festas, ou da Páscoa, ou do Pentecostes. Esse homem, ele fez uma viagem de aproximadamente 1.200 quilômetros. Ele viajou. Quando ele chega no portão de Damasco, ele teve que trocar a sua roupa. Por quê? Porque ninguém poderia entrar no templo e participar do sacrifício se tivesse com as suas vestes sujas. Porque o sacerdote iria fazer o sacrifício, iria preparar o cordeiro, iria degolar o cordeiro, iria pegar uma planta de sopo, molhar e aspergir sobre as pessoas, e as pessoas ficavam desesperadas para receber apenas uma gotinha do sangue nas suas vestes brancas. Quando Simão Cirineu, ele chega no portão de Damasco, ele tem que se lavar, ele coloca umas vestes brancas, e ele está ansioso para chegar até o templo, para receber uma gotinha de sangue. Diga para o teu irmão: eu preciso do sangue de Cristo sobre a minha vida. Ele estava ansioso para receber uma gota de sangue sobre as suas vestes brancas. Agora pense comigo, queridos. Simão Cirineu, depois de tomar o seu banho, de se lavar, vestir suas vestes brancas, então ele entra pelo portão de Damasco. E o portão de Damasco é um único portão, mas havia uma divisão que era para as pessoas que entravam e as pessoas que saíam. Jesus acabara de ser açoitado no pátio. Quando ele está saindo do pátio para ser levado para o Gólgota, ele está carregando a cruz. E quando ele está saindo, Simão Cirineu está entrando, ansioso para chegar até o templo. E quando ele está indo para chegar ao templo, quando ele vira à sua direita para entrar, porque ele tinha que entrar à direita para entrar no templo. Quando ele vira à direita, ele se encontra com Jesus. Jesus cai dos pés dele. Os soldados obrigam Simão Cirineu, querido, a tomar aquela cruz. Aquele homem não sabia que a vida dele iria mudar naquele dia. Naquele dia foi um dia de um grande encontro com Cristo Jesus. Deixa eu dizer algo para você. Talvez você veio para esse culto pensando que seria mais um culto. O Senhor Jesus está dizendo para você: esta manhã é uma manhã de encontro. Assim como Simão Cirineu se encontrou com Cristo na esquina, você irá ter um encontro marcante na sua vida. A sua vida irá ser transformada. Você irá sair daqui, ser renovados, cheios do Espírito. Posso ouvir um amém? É impossível você ter um encontro com Cristo e não haver uma mudança na sua vida. Quando você encontra com o Salvador, a sua vida não é mais a mesma. A sua família não se tornará a mesma, não permanecerá a mesma. As suas finanças, a sua saúde, tudo irá mudar neste grande encontro.
Simão Sirineu nem imaginou. Ele estava correndo atrás de uma gotinha de sangue. Mas na curva, ele teve um encontro com o Salvador. Queridos, pense comigo, você acha que Simão Sirineu, ele nem sabia quem era aquele homem que caiu ali do lado dele? Você acha que ele estava querendo pegar aquela cruz e manchar as suas vestes brancas com sangue? Queria impedir dele entrar no templo e receber uma gotinha de sangue que o sacerdote iria aspergir sobre as pessoas. O soldado obrigou Simão Sirineu a pegar a cruz. Por quê? Porque havia uma ordem que Jesus deveria morrer na cruz. Jesus não poderia morrer apedrejado ou espancado. Se isso acontecesse, o soldado romano iria pagar a pena, iria pagar com a sua própria vida. Então, quando Jesus cai, a multidão está vindo em cima de Jesus, xingando ele, cuspindo nele, dando pedrada nele. O soldado fica preocupado, esse homem vai morrer aqui, vai ser apedrejado aqui, e nós iremos pagar com as nossas próprias vidas. Então ele obriga Simão Sirineu a ajudar Jesus. Em Israel, hoje, eu ainda não fui lá, mas um dia eu vou. Diz que existe uma pedra ali na Via Dolorosa, que já é chamada de Pedra Branca, que é onde Jesus colocou as suas mãos cheias de sangue, e a outra mão ele colocou no ombro de Simão Sirineu, e ele levantou a marca das mãos, está até hoje lá. As vestes brancas de Sirineu ficou encharcadas de sangue, queridos. Está entendendo? A sua vida não vai ser mais a mesma. Ouça o que o Espírito Santo diz a ti, filha. Sei das suas lutas e tribulações. Satanás já tentou te matar por algumas vezes. O seu mundo está tudo cinza. Você olha e não vê esperança em muitas áreas. Mas o Senhor Jesus manda te dizer que nesta manhã Ele vem ao seu encontro para mudar a sua história, para mudar o contexto da sua vida, para te trazer uma alegria verdadeira, porque nem alegria você tem mais no seu espírito. O sorriso que você dá não é sincero, mas a partir de hoje você irá sorrir, irá ter um sorriso verdadeiro, um sorriso sincero. As pessoas irão se alegrar à sua volta, porque você irá transbordar, irradiar alegria, irá contagiar as pessoas à sua volta. Comece a rir pela fé, porque o riso pela fé é a posição de quem já venceu. Você é vencedora. Levante as suas mãos e comece a glorificar ao Senhor. Exalte ao Senhor, glorifique a Ele, glorifique a Ele, glorifique a Ele. Aleluia. Simão Sirineu, quando ele pega a cruz, querido, ele estava pegando e levando sobre ele agora, ou melhor dizendo, estaria sobre ele agora a justificação. Porque a cruz fala de justificação. Ele tomou a sua cruz. Ele estava dizendo, agora eu sou justificado. Porque lá na frente, Simão Sirineu não levou a cruz até o Gólgota. Ele só levou a cruz no máximo 50 metros. Depois, quem continuou carregando a cruz foi Jesus. Mas naquele momento, aquele homem estava sendo justificado. Porque a mensagem da cruz é uma mensagem de justificação. Ele se tornou justo, porque ele estava em Cristo Jesus. Ele foi liberto,
Porque a cruz se fala de libertação. Simão Cirineu foi liberto da religiosidade. A religiosidade foi quebrada da vida dele. A cruz se fala de separação. A cruz se fala de vitória. Simão Cirineu estava agora ali carregando a cruz, ou seja, ele estava agora levando sobre ele a justificação, a separação, a libertação e a vitória que Cristo estava prestes a conquistar para ele. E posso dizer mais? Nós estávamos em Cristo quando ele foi crucificado na cruz. Nós morremos com ele na cruz. Simão Cirineu, quando ele tomou aquela cruz para ajudar Jesus, ele estava dizendo: eu estou morrendo. O velho homem está morrendo. Serei nova criatura. As coisas velhas se passaram. Diga para o teu irmão: as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Querido, passe a viver esta novidade de vida, assim como Simão Cirineu passou a viver em novidade de vida. Era um prêmio, era um troféu, aquela veste branca cheia de sangue. Aquela veste branca, quando o sacerdote aspergia o sangue do cordeiro, era dobrada e levada, não era mais lavada aquela veste, era um sinal de troféu. Agora Simão Cirineu, que nem sabia que era aquele homem, mas uma multidão seguindo aquele homem, uma multidão raivosa e outras chorando. Ele vai e pergunta: quem é este que eu ajudei a carregar a cruz? Creio que algumas pessoas falaram para ele, por isso que ele se converteu. Creio que algumas pessoas chegaram para ele dizendo: ei, Simão Cirineu, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você veio para receber uma gotinha de sangue de um cordeiro de animal. Você recebeu, foi um banho de sangue do verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo, que te justifica, que te liberta, que te dá a vitória, que te separa do mundo. Arroxaragataia, orabachorogô, arachacadarangaia. Eu creio que Simão Cirineu andou mais de 1.200 quilômetros, cheio de fé, cheio do Espírito Santo. E lá, ele pregou para a sua família, Alexandre, Rufus e sua mulher. Tirou a família da religiosidade. Todas essas coisas que Simão Cirineu pré-recebeu, hoje você já recebeu. Então passe a viver em novidade de vida, querido. Levante o seu rosto. Pare de ficar se lamentando. Pare de ficar fazendo cara de coitadinho. Ouça o que eu vou dizer a você. Deus não olha para a nossa cara de coitadinho. Não adianta você ficar com cara de tristezinho, pensando que vai mexer com o coração do papai. Não vai. Ele já sabe quem você é. Ele sabe a vitória e a conquista que você já tem. Ele sabe das promessas que Ele já fez para você e que você tem que se posicionar e passar a viver. Ele já te deu herança para que você possa usufruir de coisas tremendas, de bênçãos tremendas. Porque há uma grande diferença, amém? Entre promessa e herança.
Promessa você tem que interagir. Existem muitas pessoas que receberam palavras proféticas, receberam sonhos proféticos, receberam profecias e etc. E não estão vivendo e não irá viver essas promessas. Por quê? Porque não interage com ela. Não é culpa do profeta, não é culpa do pastor. A culpa é nossa. Querido, a única coisa que caiu do céu foi o bicho, o capeta. Ele é o único que caiu do céu. Nada cai do céu. Faça a sua parte. Se posicione. Ande em cima da palavra. Porque Cristo já conquistou todas as coisas para você. Cristo já conquistou a cura. Apesar que a cura não é uma promessa, a cura é uma herança, é um direito seu. Então se você precisa de cura, você não precisa pedir a cura. Você só tem que levantar as suas mãos e receber a cura. Porque ela já é direito seu. É herança que Jesus conquistou na cruz e deu para você. Pare de ficar reclamando e murmurando. Você é mais do que vencedor. O seu espírito é um espírito renovado. Sabe por quê? Tem muitos filhos de Deus derrotados, cabisbaixo, que murmuram, que reclamam de tudo, porque eles não se conhecem. Quer ver, queridos, como muitos não se conhecem? Quem aqui gostaria de ouvir a voz da Trindade? Diga amém. A voz do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem gostaria de ouvir? Gosto de fazer uma pergunta. Como você quer ouvir a voz da Trindade se você não sabe se ouvir? Se você não sabe ouvir o seu espírito humano, você nunca irá ouvir a voz da Trindade. Por quê? Porque Deus, porque Jesus, o Espírito Santo, eles não falam na alma, eles não falam na carne, eles falam no Espírito. Então eu preciso aprender a ouvir-me, porque eu sou um ser espiritual. Eu tenho um espírito humano. Você é um ser espiritual. Você tem o teu espírito humano. Então você tem que aprender a se conhecer. Eu quero dizer, querido, que tem aí dentro de você é algo poderoso, que nem você sabe. A minha mulher me conta uma história que um dia uma mãe, ela viu um carro passar em cima do seu filho. Ela foi correndo e levantou o carro com uma única mão e tirou a criança debaixo do carro. Você não sabe a força que você tem. Por isso que muitas vezes Deus permite as tribulações e as provações. Que é para você descobrir o potencial, a força que você tem dentro de você. Sabe por que José passou? Porque passou por lutas e tribulações, por ódio, por perseguição. Porque o potencial que estava nele precisava sair para fora. José, ele não iria descobrir o potencial que ele tinha dentro dele se ele continuasse debaixo das asas do papai sendo mimado. Ele precisou ser enviado para um lugar onde ele não queria ir. Deus conduziu José. E pelas lutas e tribulações, pelo ódio, pela perseguição, as habilidades, o dom, o potencial que ele tinha foi aflorando, foi vindo para fora. Queridos, quando chegou o tempo de Deus exaltar José, o tempo foi quando Deus olhou para dentro dele e viu que ele já estava preparado para governar o Egito. Mas não foi no tempo de José, foi no tempo de Deus. Porque José, ele tentou antecipar
as coisas. Quando ele chega para o copeiro mor e diz para o copeiro mor: lembra-te de mim, quando você estiver servindo novamente o vinho na mão do rei, na mão de Faraó. Queridos, o copeiro mor, quando ele é liberto do cárcere e é restituído na sua função antiga, ele tem uma amnésia. Como é que pode um homem que iria perder a sua vida, aí um homem que está no cárcere interpreta o sonho que ele tem, e segundo a interpretação as coisas se cumprem, e um cara desse se esquece de um profeta como este? É impossível. Mas Deus fez com que o copeiro mor se esquecesse de José, porque ele tentou sair do processo antes do tempo, tentou ajudar Deus. Deus disse: ô cabeção, você ainda não entendeu nada, vai ter que passar ainda por mais um tempinho aí. Ficou mais 2 anos no cárcere. Depois que Deus veio novamente visitar José lá no cárcere, porque Deus sabe aonde você está. Deus olhou para dentro do coração de José, porque Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Deus olhou para dentro do coração de José e olhou e examinou, pegou a sua lupa e examinou e disse: agora o meu filho está preparado, agora ele está preparado para governar o Egito. Então sabe o que Deus fez? Deus deu um sonho para Faraó, mas o sonho só veio para Faraó quando José já estava preparado. Queridos, todas as coisas estão no controle de Deus. Você tem passado por lutas e por tribulações. Ouça o que o Espírito Santo vai te dizer agora. É que você precisa se conhecer. Você tem que saber quem você é em Cristo Jesus. Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículo 11: eu aprendi. Ele teve experiência. Ele aprendeu a ser honrado e a ser humilhado. Ele aprendeu a ter fartura e a ter escassez. Ele aprendeu a ter abundância e a não ter nada. Mas ele reconheceu algo. Ele reconheceu que em todos esses processos ele passava fortalecido, porque Jesus visitava Paulo muitas vezes no cárcere, dizendo para ele: Paulo, não temas, assim como deste testemunha a meu respeito nesta cidade, convém que também o faça em Roma. Jesus estava com Paulo todos os momentos, falava com ele a todo instante, assim como Deus falava com José, assim como Deus estava com José, Jesus estava com Paulo. Por isso que ele pôde dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você não está só, querida. Então olhe para o teu irmão assim e diz, faz assim para ele: ha, ha, ha. Diga assim: ha, ha. O dinheiro está curto? Tem que honrar os seus compromissos aí, não tem dinheiro? Comece a rir, querido, pela fé. Deixa eu dizer algo para você. Existe uma alegria que ninguém pode tirar de você. A alegria que o mundo dá, ela tira. Você pode se alegrar com algo que acontece ou vem acontecer no mundo externo, mas um telefonema, uma palavra pode desmoronar toda essa alegria. Mas existe uma alegria no seu espírito que ninguém pode tirar. A alegria é fruto do Espírito. Agora, se você não souber, não conhecer você,
que é um ser espiritual, você jamais irá entender esta alegria que está no seu espírito. Então você nunca irá rir das coisas ruins, dos momentos ruins. Você não irá cantar louvor como Paulo e Silas cantaram no cárcere, quando eles estavam prestes a perderem as suas cabeças, e eles estavam lá louvando a Deus, exaltando o nome do Senhor, porque eles sabiam quem eles eram em Cristo Jesus. Você precisa se conhecer, você precisa saber quem você é em Cristo Jesus, senão você vai continuar com cabisbaixo, vai continuar triste, desanimado, pensando em jogar a toalha. O Senhor está dizendo para você: não! Você é mais do que isto que você pensa ou imagina. Levanta e dá um glória. Glorifica e exalta o Senhor. Pare de ficar com esse semblante triste. Entra semana e sai semana, entra mês e sai mês, e o nosso semblante é o mesmo. Diga para o teu irmão: chega. Diga para a pessoa que está ao teu lado: está difícil as coisas. É assim, querido. Você nasceu para ser feliz. Vai ter lutas e tribulações? Vai sim, vai ter muitas lutas e muitas tribulações. Jesus disse isto, que você iria passar por aflições, mas ele disse: tem de bom ânimo. A palavra bom ânimo significa comece a rir pela fé e receba o que Deus já te deu. A alegria é fruto do Espírito, posição de quem já venceu. Você não irá vencer. A cruz, Jesus na cruz, já venceu todas as coisas. O que te prendia na tristeza, o que te prendia no pecado, o que te prendia na miséria, já foi sepultado com Cristo. Quando você se batizou nas águas, você foi sepultado com Ele. O velho homem, a velha mulher, ou seja, a velha natureza. Deixa eu dizer algo para você: o pecado não morreu na sua vida. Que é isso, pastor? É verdade? O pecado não morreu. O pecado está aí. O que morreu foi o velho homem. O que morreu foi a velha mulher. Então, ou seja, o pecado, ele aproveita da velha natureza, ou aproveitava da velha natureza. Mas a partir do momento que a velha natureza, o velho homem, a velha mulher foram sepultados com Cristo, não há mais contato do pecado com o velho homem e nem com a velha mulher, porque eles já estão mortos. Por isso que você é santo, por isso que você é justificado, por isso que você não é mais escravo do pecado. É porque a velha natureza, o velho homem, a velha mulher já morreu, já morreu. A tristeza já morreu. Deus em Cristo matou você. Você é morto, irmão. Morto. Não fica preocupado se tem dinheiro ou não. Morto só descansa no Senhor. Você não entendeu? Uma pessoa morta, ela descansa no Senhor, porque Ele é o príncipe da paz. Uma pessoa morta não anda ansiosa, não anda ansioso, porque se existe algo terrível é a ansiedade.
faz com que as pessoas coloquem a carroça na frente dos bois, faz com que as pessoas tomem atitudes precipitadas. O velho homem e a velha mulher já morreram na cruz, já foi sepultado no batismo e já ressuscitou para viver uma vida de vitória, para viver uma vida de conquista. Foi isso que Simão Cirineu passou a viver, foi isto que José viveu, foi isto, querido, que Paulo viveu, que Silas viveu, que Timóteo, que Tito, que João, Mateus, Levi, foi isso que eles viveram em novidade de vida, uma vida de conquista, uma vida de vitória. Para eles, até as lutas eram motivos de alegria. Paulo dizia: eu me alegro por passar por tribulações. A vida está difícil. Está difícil? Queridos, isso é loucura. É loucura para os carnais. Mas para nós que cremos é o poder de Deus. Ri dos problemas. É claro que você não vai ser negligente nem irresponsável. Existem problemas para serem resolvidos. Existem situações para serem resolvidas. Compromisso para serem honrados. O que não pode é essas coisas tirar o seu sono. O que não pode é essas coisas fazer você sair do colo de Deus e começar a agir pelas suas próprias forças, agir pelo seu próprio conhecimento. É isto que não pode, querido. O diabo está ali, sabe, na torcida, esperando você sair do colo do Pai, porque no momento em que você sai do colo dele, você se torna uma presa fácil. O diabo não pode tocar naqueles que estão em... Ele não pode tocar na menina dos olhos de Deus. Mas sai do colo do Pai. Sai do colinho dele. Aqui eu já vou terminar. Balaão e Baraque. Baraque, o rei ímpio, contratou Balaão, profeta corrompido, para profetizar contra Israel. E as 3 vezes que ele foi profetizar, a língua dele enrolou e ele abençoava. Ele estendia o dedinho de profeta e ia amaldiçoar a nação de Israel. Eu te abençoo. Aí Baraque ficava endemoniado. Eu te contratei para amaldiçoar e você vem abençoando. Você quer mais dinheiro? Não, eu vou lá de novo. Eu te abençoo. 3 vezes. Então Balaão vai para Baraque e diz: não tem jeito. Não tem como amaldiçoar um povo abençoado. Mas aí vem a estratégia do bicho. Mas é o seguinte, Baraque. Enquanto eles estiverem no colo de Deus, não tem como amaldiçoar. Não tem como tocar e nem um fio de cabelo deles. Mas é o seguinte: infiltre mulheres estranhas. Faça eles saírem do colo de Deus. O rei começou a infiltrar mulheres estranhas. Um povo santo começou a se misturar com as mulheres pagãs, com as mulheres gentias. Sabe o que aconteceu? O próprio Deus teve que pesar a mão sobre Israel. E a Bíblia diz que 7.000 pessoas morreram em um único dia, porque saíram do colo do Pai. Quem está entendendo, diga amém. Diga para o teu irmão: não sai do colo do Pai. Diga: se o mundo está desabando, as coisas não estão fáceis. Diga: se não teve para Jesus também, mas ele permaneceu firme. Então comece a rir. Eu quero ouvir uma gargalhada daquela, meu, não é? Traga todos os seus problemas para sua frente aí, profeticamente, vai.
todos os seus problemas, todos. Visualize aí. Amém? Todos os seus problemas, todos. O que está tirando a sua paz? Está aí nas suas mãos? Está olhando para os probleminhas? Porque para Deus isso é probleminhas. Para você é problemão. Para Deus, probleminha. Está olhando? Diga assim, problemas. Você não vai mais tirar o meu sono. Você não vai colocar ansiedade em mim. Porque eu tenho o Espírito de Cristo dentro de mim. A paz de Cristo, a alegria do Espírito, o amor de Deus, a fé, todas essas coisas já foram depositadas no meu espírito. Está escrito que o Pai colocou no meu espírito uma medida de fé. Está escrito que pelo Espírito Santo o amor ágape já foi derramado no meu espírito. Está escrito que o fruto do Espírito é paz, bondade e alegria. Então eu olho para você, problemas, e eu digo: ha, 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 ha. Você pode aplaudir ao Senhor?